Boa noite a todos e a todas. Mais um momento importante para nós, mais um evangelho. Agradeço aí aos trabalhadores da casa. A Ana mandou para nós o evangelho, que é o capítulo 16, desprendimento dos bens terrenos. E aqui é a nossa coletânea, né? Para quem já conhece, aqui não é uma Bíblia normal, não é o conjunto das obras do Allan Kardec num livro só. Tem desse tamanho, tem pequeno. Essa aqui é uma edição antiga que eu tenho e vamos aqui para a nossa leitura. Desprendimento dos bens terrenos. Meus irmãos e amigos, venho trazer o meu óbolo para vos ajudar a seguir ousadamente na estrada do melhoramento por onde enveredastes. Somos devedores uns dos outros, e não é possível a regeneração sem a sincera e fraternal união entre espíritos e os encarnados. O vosso amor aos bens terrestres é um dos mais fortes entraves ao adiantamento moral e espiritual. Com o apego à sua posse, destruís as faculdades magnéticas, convergindo-as para as coisas materiais. Sede sinceros. A fortuna concede-vos uma aventura sem igual, mas quando está repleto o vosso cofre, não sentis sempre vazio o coração? No fundo dessa corbelha de flores, não há quase sempre oculto um réptil? Compreendo que o homem que conseguiu ganhar fortuna pelo trabalho assíduo e honesto experimente uma satisfação muito justa, mas dessa satisfação bem natural que Deus admite ao apego absorvente de outros sentimentos, vai muito longe, tão longe como a avareza sórdida, a prodigalidade exagerada. Dois vícios entre os quais Deus colocou a caridade santa e salutar virtude, que ensina o rico a dar sem ostentação para que o pobre receba sem baixeza. Então, nesse evangelho, nós trazemos aqui duas palavras interessantes, né? No começo ele diz: meus irmãos e meus amigos, venho trazer o meu óbolo para vos ajudar a seguir ousadamente na estrada do melhoramento por onde enveredastes. E o segundo momento ele diz: com o apego à sua posse, destruís as faculdades magnéticas, convergindo-as para as coisas materiais. Então, nesse evangelho de hoje, ele traz, como nós dissemos, ele traz o óbolo dele, ele traz esse quantum, esse bônus, esse brinde, para que a gente exatamente siga fortemente no caminho da evolução. E o caminho da evolução, como ele não cessa, ele deve ser contínuo. E a questão do aprendizado, ele traz no outro tópico a questão do apego. Ele diz que é o apego que faz com que nós fujamos, desperdicemos as nossas energias. E esse momento para nós é de muita relevância, porque os bens materiais, e aí o tema desapego dos bens materiais, nós temos que ver várias situações, não é apenas o dinheiro. Então, o que está se passando, por exemplo, com relação à pandemia, essa questão de uma doença que está pegando a nível viral as pessoas, o próprio tema, o combate ao Covid-19, o combate ao coronavírus, a questão do ódio, pisa na cabeça da serpente, né? Eu tenho visto muitas pessoas dizendo isso, e com respeito eu tento observar, mas eu tenho refletido sobre o que é o aprendizado. Se ele diz que a gente caminha avançado no aprendizado, que ele diz que os espíritos têm que caminhar com os encarnados, que ele diz que o problema é o apego. Então vamos trazer aqui uma questão para nós, não é? Será que, por exemplo, o que nós estávamos fazendo, a vida que nós estávamos levando, do modo que nós estávamos levando, talvez para alguns aqui é a primeira vez que o mundo para, né? Em tese, que a pessoa tem que ficar em casa. Será que não há apego de nossa parte com relação ao nosso modo de vida, à vida a qual nós estávamos acostumados? E quando vem mudar qualquer coisa, a gente já quer entrar em desespero, e a gente tem que achar um culpado, e esse culpado às vezes é um país,
às vezes é um governante, às vezes é um vírus. E é interessante lembrar a passagem do Cristo, por exemplo, no avanço, né, já que a gente tem que entender que é mais do que matéria. Quando dizem os Espíritos que o Cristo foi crucificado, diz que o céu se abriu e anjos desceram do céu. Naquela hora eles vieram em socorro do Cristo. Diz que o Cristo olhou para eles em espírito e disse: e Judas? E eles pararam e disse: vão lá, corram primeiro para ajudar Judas. Então ele não via Judas como um inimigo, como um traidor, não é? Ele viu o que ia acontecer na ceia, mas a perspectiva do que era necessário ele também percebeu. Outra passagem interessante é exatamente dentro da perspectiva da obra de Chico Xavier chamada Paulo Estevão. Lá em Paulo Estevão tem um momento em que Estevão vai ser apedrejado e Paulo está entre aquele grupo coordenando os trabalhos do apedrejamento. E naquela hora diz que na hora que Estevão estava sendo apedrejado, parece que o espírito dele não se desligou do corpo e ele não sentiu nem sequer uma pedrada. E o Cristo desceu apareceu para ele para chamá-lo, né, diante do reconhecimento da obra e o acompanhamento que o Cristo tinha com o trabalho de Estevão. E na hora que ele foi puxando Estevão, né, o espírito dele daquele corpo que estava sendo apedrejado, diz que Estevão olhou para ele imediatamente e disse: Senhor, eu tenho um pedido. Ele disse: por esse rapaz que era o responsável pelo apedrejamento, era Saulo na época, né? Saulo de Tarso. Ele diz: eu quero trabalhar para guiar esse rapaz. Ou seja, não tinha nem a questão de falta de perdão, nem de perdão. Não existiu, parece, para o Estevão qualquer falha, qualquer agressão de Paulo, que estava ali coordenando a tirada da vida dele de uma forma tão materialmente estranha, difícil, dolorosa como o apedrejamento. Ele imediatamente foi para lá. Observando a mesma perspectiva, eu lendo aí esses livros do Bert Hellinger, tem um livro chamado Fonte Não Pergunta pelo Caminho, uma coisa assim. E dentro dessa perspectiva eles falam de acolher as doenças, acolher tudo, nunca buscar culpados, mas entender que existe um Criador, que existe uma coordenação, que não existe acaso, e que tudo o que acontece é porque é extremamente necessário. E dentro dessa perspectiva, lá no livro do Bert Hellinger, esse que é um dos criadores das constelações familiares, ele diz que segue-se 3 princípios, basicamente tudo o que acontece: o princípio da ordem, o princípio do equilíbrio e o princípio do pertencimento. Se a gente fosse analisar essa situação pelo princípio da ordem, ou seja, não existe acaso, o que está acontecendo é necessário e no fim tudo caminha para o bem. Tudo o que parece difícil vai ser com o tempo compreendido e no tempo certo, ou seja, na evolução certa, na compreensão certa, se perceberá que era necessário e que foi bom. Depois vem o equilíbrio, ou seja, cada um vai ter as suas parcelas kármicas, né? Suas parcelas de dor, mas não necessariamente vai precisar sofrer para cada coisa que passar. E a noção de pertencimento no sentido de que nós somos os criados, só o Criador é absoluto, e os criados, eles passam por opostos, eles passam por esses princípios, como dizia o Hermes Trismegisto, no sentido da vibração, da polaridade, não é? Ora saúde, ora doença, ora juventude, ora velhice, ora nascimento, ora transformação, ora matéria, ora espírito. É o diálogo do Evangelho. Não há no texto nenhum momento em que ele vai dizer que é só a matéria ou só o espírito, mas ele vai dizer que tem que se estabelecer cada vez mais o diálogo entre matéria e espírito. É esse diálogo entre matéria e espírito que vai fomentar essas questões do Evangelho, que vai fomentar um aprendizado maior.
Quando a gente não entende as coisas no patamar em que a gente está, a gente faz o quê? A gente dá um passo acima para olhar, por exemplo, o que é que tem para cima. Se para baixo não tem resposta, se para trás não tem resposta, a gente sobe um patamar e olha um pouco adiante. E é esse o diálogo entre espíritos e matéria, no sentido de que se a gente não tem a resposta material, a gente tem que dialogar com os espíritos para perceber que o corpo, que as dores, que as enfermidades são o que? Necessários para o nosso aprendizado. Mas não existe aprendizado na letargia. Não existe aprendizado na falta de mudança. Pelo contrário, o aprendizado ele vem na mudança. Ele vem com a mudança. Ele vem dentro dessa vibração da vida, dentro dessa polaridade, num ritmo adequado. Tudo tendo, toda causa tendo, ou aliás, todo efeito tendo uma causa. E aí nós vamos encontrando essa lógica. E por que essa abertura, essa espécie de preâmbulo hoje para a gente discutir aqui? Porque quando se diz pisa na cabeça da serpente, quando coloca o vírus, quando coloca o governo, quando coloca um país, quando coloca alguém como culpado, é alguém se achando pior e alguém se achando melhor. Ou é alguém achado pior e alguém achado melhor. Quando é algo que não depende da governabilidade nossa, nós podemos ter cautela, precauções, mas efetivamente evitar é impossível. Evitar as transformações da vida, evitar as transformações do mundo, evitar a mudança, a vibração constante, as polaridades no ritmo certo, materialmente é impossível. E aí vem a noção do apego. Porque a lógica de apego é apego às situações conhecidas. Apego à não mudança, apego à estabilidade. Será que ela existe? Se a vida constantemente é mudança? Se os cabelos estão ficando brancos, por quê? Porque na replicação de células elas não se repetem do mesmo jeito. Se várias células estão morrendo a cada dia, até células ósseas, para transformarem-se as coisas, tem que haver mudança. E para haver mudança, muitas vezes tem que haver agentes, por exemplo, dentro da natureza, que tratam da decomposição. Já pensou se o corpo vivesse sem bactérias? Todo mundo deve saber que nós temos bactérias que nós chamamos boas, né? Tem gente que toma aquele leitinho que tem lactobacilos para ajudar na digestão, quer dizer, como fossem outros seres vivos para trabalhar na digestão daquilo. Então quer dizer, nós não vivemos independentes, os seres humanos não vivem independentes, eles vivem no conjunto da natureza. E é nesse ponto é que é interessante, quando situações assim acontecem, para nós percebermos a nossa humildade necessária, o nosso papel no mundo. Não somos os donos do mundo, nós não somos os criadores, nós somos criados, e não fomos criados sozinhos, fomos criados para interagir com a água, com o ar, com as plantas, com os outros humanos e com os outros animais, com os outros seres vivos, seja insetos, micro-organismos como o vírus. E dentro dessa perspectiva, ninguém vai ser bom em absoluto e ninguém vai ser ruim em absoluto. Ou seja, trazer a visão de que o vírus é a serpente, de que ele é mau, se as transformações são necessárias, será que de fato abarca a concepção que diz o Evangelho, que nós devemos nos unir à percepção, à visão e às perspectivas do plano espiritual? Se nós que trabalhamos dizendo para os espíritos que a morte não existe, se nós percebemos a noção da transformação, quando lemos no livro Nosso Lar, fala lá que André Luiz, dizendo que uma vida é um dia, baixar o pano é só trocar de roupa, mudar o que chamamos de encarnações. Então, como é que nós vamos maldizer a morte? São Francisco chamava irmã morte, amiga morte. Provavelmente Francisco de Assis chamaria amigo Covid-16, Covid-19, desculpa, amigo coronavírus, irmão.
como ele chamava irmã pobreza, como ele chamava irmão dia, irmão sol, irmã lua, irmã noite. Então será que a partir do momento que a gente pede que afaste, que a gente pede que se destrua, que a gente coloca a perspectiva de pisar na cabeça da serpente, colocar qualquer outro ser mandado pelo Criador numa posição diferente da nossa, no sentido de ser mal, no sentido de ser ruim, será que não tem a ver com uma incompreensão ou com uma compreensão equivocada sobre a natureza das coisas, sobre o nosso papel? Será que porventura, se nós considerássemos o vírus e qualquer coisa que nos aconteça como algo natural, desde que nós tenhamos tomado todas as precauções, as previdências que porventura estivessem ao nosso alcance, será que nós colocarmos qualquer coisa dessa como o mal e a gente como o bom, a gente não está se sentindo absoluto? E só que dentro dos criados, como dissemos, nós temos opostos, só o Criador é absoluto. Tudo que é bom na matéria tem que ter um lado difícil. Tudo que é difícil tem que ter um lado bom. Por isso que os problemas são geralmente oportunidades. Esse é um ponto para que a gente reflita a cada dia. Será que o desespero, a não observância da ordem das coisas, do equilíbrio e do pertencimento, no sentido em que a gente coloca coisas da natureza, mesmo que seja um vírus, como algo ruim, distinto de nós, e não colocá-lo dentro da ordem natural das coisas, que ele é um ser como nós, é uma reflexão difícil. O apego, dito aí no Evangelho, a essa imagem, a esse corpo, a essa condição, a rotina de ir ao centro, de ir à igreja, de ir ao trabalho, de namorar, de chegar à sexta e beber e sair. Será que não é o apego a essas coisas que nos faz procurar culpados, que nos faz não enxergar o bom em qualquer situação em que nós porventura estejamos, que nos faz escravos? Por quê? Porque tentamos, criticando e atacando e desrespeitando a ordem, alimentando a nossa incompreensão, encontrar culpados, querendo lutar com o que nós não podemos lutar, mudar o que nós não podemos mudar, querer que não exista uma coisa que exista. E aí é ser escravo. Por quê? Porque não temos a liberdade, acabamos ocupando o tempo e gastando energia com isso e deixamos de fazer o que nós podemos fazer, por exemplo, que é encontrar o bom, o justo e o belo em cada atitude nossa, nos nossos lares, retomar os laços afetivos, aprimorar os laços afetivos, entregar, confiar e aceitar quaisquer desígnios que porventura venham, fazermos a nossa parte, por pequena que pareça, mas sabemos aceitar o que não está dentro das nossas possibilidades, sabemos aprender com as transformações, mesmo que essas transformações venham com o nome de doença, velhice ou morte. Sabemos aceitar, sabemos lembrar que não existe acaso, que existem leis. Para os orientais era o Dharma, existe uma lei que rege tudo. É uma lei que mantém o céu no lugar dele, sem cair sobre nós as estrelas, e só cai no tempo certo. Como falam aí no tempo dos dinossauros, né? O asteroide, para uma das teorias, matou com a queda dele no planeta Terra, matou tudo que tinha acima de 22 centímetros, por exemplo. Por isso que os dinossauros morreram e os mamíferos ficaram, ratinhos, e daí nós aqui, diz aí a teoria evolucionista. Então, esse é o Evangelho. Quando ele fala desapego dos bens materiais, não é só o dinheiro. É o nosso apego à nossa rotina, à nossa imagem, até a vida que nós queremos, que costumamos ter, não aceitarmos qualquer mudança de rotina, não queremos aceitar uma mudança de sistema, e se o sistema cair, que caia, o que nós vamos fazer? Vamos viver, se for da vontade do Criador e se for para o bem da natureza,
para o bem da natureza da qual nós fazemos parte. E o que é bom? O que nos leva para a unidade de onde nós viemos, que nos leva para o Criador. O que seria ruim? O que nos divide. O que é bom? O que nos leva para cima. O que nos leva para cima, por exemplo? A nossa percepção, a nossa criatividade, a nossa interação sem lamúria, o nosso aprendizado ao sentirmos dor e não sofrermos, ou sofremos o mínimo possível. O nosso modo de integração, de interação com tudo que está à nossa volta, no plano material e no plano espiritual. O desapego às nossas construções e a nossa capacidade constante de construir novas coisas, de nos adaptarmos. Tem uma passagem num filme que a gente costuma sempre falar, que era o Gladiador. Tem uma hora que eles se juntam lá e do outro lado eles abrem aquelas portas e vêm vários soldados romanos e eles não sabem, a porta estão batendo lá e estão por dentro com a porta trancada. E eles se juntam e dizem, independentemente do que vier por trás daquela porta, se nós estivermos juntos, nós temos grande possibilidade de êxito. Então, como é que a gente pode querer se separar de qualquer elemento da natureza? Como é que a gente pode julgar, se o Cristo disse que não julgássemos qualquer elemento da natureza como um mal, se a nossa percepção é muito pequena, por exemplo, sobre a natureza das coisas, sobre o futuro, mas que sabemos, por exemplo, claramente que somos elementos como tudo. Será, por exemplo, que se nós, porventura, tratássemos as coisas com essa noção de ordem, equilíbrio e pertencimento, com aceitação, com compreensão da lei de causa e efeito, todas as coisas não passariam com maior naturalidade? E aí fica a reflexão do Evangelho dessa semana. O desapego dos bens materiais. Grande parte dos nossos bens tem a ver com as nossas escolhas, com a nossa rotina, com o nosso apego ao que a gente conheceu como estabelecido e o nosso desejo de intransitoriedade das coisas do mundo, ou seja, o desejo de permanência e a nossa dificuldade em aceitar que as coisas mudam, se transformam, mas que, para mais que tudo, entendemos que tem uma ordem e que nós somos capazes sempre de crescer, amadurecer e sermos melhores do que nós mesmos, sem querermos ser melhores do que ninguém. Então, que nós tenhamos uma semana de reflexões. Lembremos essas duas palavras do Evangelho, que a gente possa, três passagens do Evangelho de hoje, possamos crescer muito, juntando aí a percepção do plano material e do plano espiritual com todos os elementos da natureza e abandonemos essa nossa noção de apego. Que seja feita sempre a vontade de Deus antes da nossa e que nós possamos, como o verme que nasce para viver nos cantos pútridos mais difíceis, ele cumpre o papel dele, não reclama e na hora de partir ele vai embora. Que nós possamos ter a grandeza desses. Lembrei inclusive do boi lá de Brumadinho, aquelas imagens, tinha um boi lá atolado e você olhava, a câmera foi bem no olhar dele e ele muito tranquilo, como se ele tivesse uma percepção, uma fé muito maior do que nós, que cairemos, talvez morrêssemos até de desespero. Ele tranquilamente vivendo o que estava passando com ele. Acredito até que foi resgatado aquele boi que passa na imagem. Por isso que é a questão. Quem quer sentir a dor e aprender com ela, quem vai aprender sem sentir dor e quem vai sofrer. Talvez os estudos aí, se você observar da Organização Mundial de Saúde, dizem que em torno de 81% dos casos de pessoas que acabam pegando essa gripe ligada ao Covid-19, ao coronavírus, se recuperam normalmente. O problema é para os 5% dos setores de risco. Por quê? Porque eles têm doenças agregadas a isso. E o Estado e às vezes a iniciativa privada não tem, por exemplo, respiradores
a contento, e nem todo medicamento pode ser usado. Por exemplo, pessoas que têm problemas cardíacos. Por quê? Porque vai aumentar, por exemplo, pode dar taquicardia e outras questões. Então, quer dizer, do quantitativo mundial, né, com equilíbrio, tem muito a ser aprendido. Se houver equilíbrio, desapego e principalmente compreensão da verdade. Pode ser que nós estejamos dentro dos 81% ou mais capazes de passar por tudo isso. Então, uma boa semana, até a próxima.